Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre a abordagem da neuropsicologia no tratamento de transtorno de escoriação, hoje aqui no Entrevistas DPE. E para falarmos sobre esse assunto, tirarmos todas as nossas dúvidas e ficar bem informado, nossa convidada de hoje é Magali Rocha, neuropsicóloga, e está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Obrigada pelo convite, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-la. Magali, para nosso começo de conversa, fala para a gente como é que a neuropsicologia avalia aí os impactos, do transtorno de escoriação nas funções cognitivas e emocionais do paciente. Certo, acho que a gente pode começar informando que, por exemplo, o transtorno de escoriação, muita gente também conhece como skin picking, né? É uma dermatillomania e que as pessoas acreditam fazer parte apenas de um hábito ruim, né? Um mau hábito que começa ali pela adolescência, crianças também podem apresentar, mas que, na verdade, a gente precisa de uma investigação e um diagnóstico correto, exatamente para saber que tipo de abordagem vai se encaixar melhor em cada paciente, porque é uma outra dificuldade, por exemplo, do transtorno. Cada pessoa vai apresentar uma sintomatologia muito própria dela, né? Então, aqueles pacientes que sofrem de ansiedade em um nível muito alterado, são os primeiros a apresentar ali o transtorno de escoriação como base sintomática. Nossa, e explica pra gente exatamente como é que ele se manifesta. Certo. A gente, costuma dizer para os pacientes que o bom é a gente ficar observando a partir dos 14 anos, que a gente tem aquela explosão de hormônios, né? A gente começa a fazer muita mudança, a pele vai ficando diferente, e aí os sintomas ansiosos, eles estão chegando numa intensidade maior. E aí o que a gente observa? Cutucar feridas, ficar o tempo todo esfregando um cantinho da pele. Meu filho tem isso. Quando a gente, sabe a pelezinha da unha, tipo a cutícula? Sim. Puxar até arrancar, não sentir aquela dor ser até prazerosa. Porque quando a gente fala do transtorno de escoriação, o ato de escoriar, de puxar, de arrancar, ele traz uma sensação de alívio, né? Uma sensação prazerosa. E às vezes a gente pode observar assim, mas isso não dói? Dói. Mas o alívio que traz você não estar vendo aquela pele, né, aquele relevo no seu corpo, ele é muito mais legal do que a dor de deixar aquilo lá, no cantinho da unha, por exemplo. Gente, agora nessa nossa conversa, doutora, tá caindo a ficha. Sim. Meus 2 filhos têm isso. Né? Gente, situações ansiosas. Olha situações só. ansiosas, né? Por exemplo, a gente tem um outro transtorno, que é a tricotilomania, né? De puxar os pelos. Então, puxa pelos pubianos, pelo do braço, pelos da cabeça. A gente tem pessoas que têm aberturas na cabeça, sem cabelo, né? Sem nenhum tipo de pelo. Eu já cheguei grandes. A ver pessoas com isso. De puxar aqui perto do umbigo, e vira dos uma cílios. mania, né? Vira uma mania. A gente costuma dizer que vira um hábito, né? Daquela pessoa, porque a gente pensa assim, nossa, cai nas nossas frases populares sabe aquela frase de arrancar os cabelos de ansiedade? Sim, né? Que exatamente. A gente fala de uma forma... Isso se encaixa realmente nesse ditado, né? Exatamente. Só que aí, no caso, nós temos... a gente tem que observar, por exemplo, que existem transtornos... Vamos imaginar um guarda-chuva, vamos começar assim, né? A gente tem o transtorno obsessivo-compulsivo, nós temos transtornos ansiosos, e aí vamos pensar em um guarda-chuva, onde lá em cima dele, né, o dono desse guarda-chuva, no caso, seria o transtorno obsessivo-compulsivo. E aí embaixo dele, nós temos um monte de outros pequenos transtornos que a gente pode ficar observando como o surgimento de um possível toque, né, de um possível transtorno de ansiedade generalizada. E esses costumes, que são os skin pickings, eles são associados à obsessão, à compulsão, porque você não controla. Nossa, como é que a gente pode fazer? Tem tratamento? Tem um local onde a gente possa levar a criança ou o adolescente que passa por isso? Porque é uma vontade incontrolável. Por exemplo, quando ele tem ali uma casquinha de ferida, aquela ferida não sara nunca, ele está ali descascando o tempo todo, e é uma mania. É recorrente. E por mais que você fale, não mexe, ele tá lá com o dedinho tirando, e ele só sossega quando tira tudo. Às vezes sarou, tá ali aquele montinho alto, porque de tanto que mexeu,
vai lá novamente. É uma mania compulsiva até. Exatamente por isso. Lembra do guarda-chuva, do toque? Sim. Obsessivo, compulsivo. Nossa. Então, por isso está ali presente e, inclusive, ele pode trazer a comorbidade, né? Trazendo como comorbidade o toque mesmo. Porque se você prestar atenção, ele tem um ritualzinho. Exatamente. Então, o paciente ele começa a ter os sintomas que ele não identifica, que isso faz parte do tratamento, inclusive você começa a fazer um automonitoramento de sintomas. Então, você não sabe o que está sentindo, só está com desconforto. E aí você começa a buscar as regiões, às vezes é cotovelo, pode perceber que algumas pessoas têm até a região aqui do cotovelo mais grossinha, de tanto que cutuca para tirar a casquinha, região das pernas, né? Quando nós temos em adolescentes, eles escondem muito. Então, estão sempre de blusinhas maiores. É importante também diferenciar do cutting, né? Que é a automutilação. E aí é uma outra situação, que não tem a ver, né, com isso, com transtorno de escoriação. E nem com também a tricotilomania, né? Que é de puxar os pelinhos. Mas quando a gente observa, por exemplo, essa recorrência, aí é que dá mais preocupação, porque realmente é um indicativo do transtorno. Nossa. Né? Não é uma situação onde você está com um ferimento, você, poxa, uma vez ou outra arrancou ali uma casquinha. Inclusive, falando aqui também da questão do compulsivo, do obsessivo, do automático, igual você falou, quando a gente vê, ele já está fazendo, né? Exato. Em algumas pessoas não é automático. Em algumas pessoas, elas realmente ficam buscando. E tem uma busca específica. Às vezes é por um calo. Ele não vai cutucar outras partes do corpo, mas vai ficar ali naquela calosidade, sabe? Tentando arrancar até conseguir. E aí o calo não cicatriza nunca. Fica recorrente. Exatamente. Né? O machucado. Às vezes é na boca. Por exemplo, esse transtorno de boca agora, que é o de morder, machucar os lábios, ele tá no transtorno de escoriação, mas eu acredito que daqui mais uns 2 anos ele vai ter um CID só dele. Olha só. Só dele, já temos gente, pesquisas. Interessante que às vezes a gente pensa que é um hábito que a pessoa adquire, mas que na verdade ele é um transtorno. É um transtorno. Gente, olha só. De difícil controle. Realmente, porque quando você, quanto mãe, se depara com uma situação dessa dentro de casa, Sim. que você costuma falar, não faz isso, não vai sarar nunca, para com isso, vai ferir, vai infeccionar, você fica pegando nisso o tempo todo, não faz isso. E não adianta, por mais que você fale, não adianta. É uma coisa meio que compulsiva. A pessoa começa com aquela mania e não para. Não para Enquanto mais. ela não faz o sangue descer, ela não sossega. Exatamente. Quantas pessoas a gente vê que a boca tá ferida? Exatamente. De tanto que morde, arranca a pele. O tempo é não muito longe agora, nesse período seco que a gente enfrenta, né? Principalmente os meninos que não usam batom, não usam um hidratante no lábio. A gente, mulher, aqui e ali tá com batom, tá com hidratante no lábio, mas os meninos ressecam. E eu já vi pessoas com mania de arrancar a pele seca do lábio. E não consegue sentir aquele relevo, né? Sim. Então, você se incomoda demais com qualquer relevo na pele. A gente tem também as pessoas que cutucam as espinhas. Né? Cutuca. E aí a gente tem uma outra situação que precisa estar sempre ali observando, que são, por exemplo, os prejuízos que isso pode trazer, né? Assim, prejuízos com relação à saúde mesmo. Algumas pessoas, dentro desse ritual de retirar, puxar, arrancar, depois elas ingerem, né? Elas comem aquela casquinha, né? Elas têm prazer também em engolir a cutícula, né, de pegar a feridinha da boca, arrancar e engolir. E isso pode causar quadros infecciosos, né, na pessoa. Tem tratamento? Tem tratamento, né? Dentro do tratamento, a gente tem, assim, pesquisas que a terapia cognitivo-comportamental, automonitoramento de sintomas, terapia de aceitação e compromisso são as melhores para esse caso. Mas o tratamento medicamentoso é indispensável. Então, psiquiatria e psicologia, nesse caso, precisam andar realmente mãozinhas dadas, né? A questão do medicamentoso, para a gente diminuir os sintomas ansiosos que essa pessoa está ali, né, sentindo. E no caso, o acompanhamento maior vai ser com a psicologia mesmo, porque a gente vai ensinar o reconhecimento da questão emocional, porque às vezes, você já percebeu que as pessoas não sabem nomear o que elas sentem? Uhum. Eu tô com uma dor no estômago, tô com uma coisa aqui na garganta. É verdade. E aí você não consegue entender o que está acontecendo. E a gente tem uma tendência, eu diria até que muito infeliz, de tentar suprimir o que está sentindo, principalmente quando é algo desconfortável. Exato. Então, se eu tô triste, eu não quero ficar triste, né?
Aí eu começo a procurar algum meio para eu não ficar triste. A gente tem esse péssimo hábito de não sentir as coisas, de ficar tentando abafar o que a gente sente, principalmente se for uma questão mais rebaixada, como a ociosidade. Gente, Exato. o ócio é importante. Até porque a pessoa ela pode se distrair naquele momento. Sim. Mas dali a pouco aquilo que ela tem de fato, ele volta à tona novamente. Retorna. Tudo que não é tratado retorna. Né? Então, dentro da terapia, para essa questão das escoriações, o automonitoramento de sintomas, a regulação emocional, porque esses machucados, eles têm um ciclo. Eu me sinto desconfortável, aí eu procuro fazer as escoriações, eu sinto um alívio, depois eu sinto culpa por ter feito, porque eu não consigo parar sozinho. Então, quantas vezes a pessoa que tem transtorno de escoriação promete? Eu não vou mais morder minha boca. Eu não vou mais puxar a pele da minha unha. Eu não vou mais arrancar a feridinha aqui do meu braço que, nossa, não cicatriza. Todo mundo já tá me perguntando sobre isso aqui, que eu tô com esse ferimento tem muito tempo. Eu não consigo ir pra praia, ficar de biquíni, eu tô sempre com shortinho, porque aqui ao lado da minha perna, quando o pelinho encrava, eu puxo todos. E aí tá sempre ferido, sempre ferido. Então a gente tem esse ciclo, né? Então eu sinto o desconforto, eu busco aliviar o desconforto fazendo as escoriações, aí eu sinto o alívio, depois eu vou lá e tô culpada porque eu não consegui parar, aí eu sinto o desconforto, aí eu busco novamente fazer as escoriações. Então é um ciclo que ele não para, ele é repetitivo. Exatamente. Eu já pude observar isso em duas questões. Na questão de uma pessoa dita normal e de uma pessoa com autismo. Certo, um típico e um atípico. Isso, ambos com essa mania, digamos assim, né? Sim, com esse transtorno, né? Um estava com uma ferida no rosto e não deixava, não é a ferida, uma espinha, não deixava ela cicatrizar. E ela foi ficando enorme devido estar sempre ali, nesse movimento contínuo ali, cutucando, não deixava sarar. Ai, virou mania, ai, não consigo. Ai, esse negócio aqui... Realmente uma mania incessante. Sim. E na criança com autismo, uma feridinha na perna, que foi de uma coceirinha que teve na perna, e coçava. E daquela coceirinha que virou aqueles raiozinhos de ferimento, começou a puxar a casquinha da ferida. E foi ficando maior, e cada vez maior, e cada vez maior. E não parava. Eu notei que ambos não paravam. Por quê? Porque a criança com necessidades especiais não vai atender que nem uma pessoa normal, mas a pessoa dita normal Típica. Também não a atendia. E olha Sim. que você falava, orientava, e o outro dizia, não mexe, vai sair sangue se você continuar pegando aí, vai doer, vai ficar dodói. E do mesmo jeito continuava a mesma mania, tanto com a outra pessoa também. Né? Sim. É tanto que é uma mania contínua que, independentemente da situação de automático. cada pessoa, é automático. É automático. É uma mania incessante. Exatamente. E às vezes você não, como que eu posso dizer? Você não tem consciência de que já está fazendo aquilo, de tão automático que é, né? Você quando vê já fez. Não tem mais uma questão de pré-análise do seu comportamento. E aí, quando a gente fala de pessoas autistas, a gente tem que lembrar que eles têm alterações sensoriais, né? Que nós temos, no caso. Temos alterações sensoriais. E aí é uma investigação diferente. Porque, por exemplo, eu posso estar diante, não de um transtorno de escoriação, né? Mas de um transtorno de processamento sensorial, onde a pessoa não entende a dor, a sensação de dor. Então, eu posso ter alguém com o reconhecimento de dor mais rebaixado, né? Que sintam até dor, mas a dele se torna diferente. Porque ele não compreende aquilo. Então, é bem comum quando a gente vê pessoas autistas que estão com algum tipo de machucado, eles esfregam muito o machucado, porque eles não entendem aquilo. Não entendem a lesão, não entendem a gravidade, não entendem a sensação que essa lesão está causando. Então, a gente pode ter uma hiperreatividade à dor, uma hiporreatividade à dor, né? Então, é um caso a ser analisado também com um critério de sensibilidade maior, né? Os terapeutas ocupacionais aqui são indispensáveis. Tem como diferenciar cada um? Tem como diferenciar cada um, porque cada pessoa vai... assim, o que vai ser comum vai ser lá a escoriação, né? O puxar, o retirar, o morder. Mas dependendo de cada caso, aí a gente classificando os típicos e os atípicos, né? Bem colocando a criança, o adolescente, o adulto autista, a gente primeiro vai ter que observar o perfil sensorial dessa pessoa. Se ela tem, né, se ela tem uma tolerância aumentada ou diminuída para a dor,
se ela entende esse machucado. A gente vai precisar fazer essa análise diferente para dizer se é um transtorno de escoriação ou se o processamento sensorial é alterado e aquele comportamento é até esperado para aquela situação. E quais são as técnicas, né, neuropsicológicas que podem ser usadas aí, né, para ajudar o paciente a identificar ou a controlar, né, os gatilhos que levam aí o comportamento da escoriação? Automonitoramento de sintomas é um dos principais, porque a gente vai tornando consciente esse processo que é automático, né? E trazer também para o paciente, a gente costuma dizer que é a inclusão de hábitos cessantes. Então, se eu me automonitoro, se eu trago para minha consciência o porquê de estar com esse tipo de comportamento, eu posso trazer também ferramentas que vão substituir o meu comportamento. Vamos dar um exemplo da questão da boca, né? Morder a boca, Magali, eu percebi que quando eu tô de batom, eu não mordo. Então, a gente vai ficar mais tempo usando um gloss, mais tempo usando um batom, que é para evitar tá mordendo. Eu percebi que mesmo usando gloss, se eu estiver muito ansiosa em alguma situação, eu vou morder. Ou então, se eu estiver muito ansiosa, eu vou morder. Vamos mascar um chiclete? Nesse momento em que você percebeu, comecei a morder já, põe o chiclete na boca pra gente ir mordendo. Então, a gente vai fazendo uma transferência de comportamento. Daquele comportamento que é patológico, que a gente vai considerar transtorno, que prejudica você, né? Para um comportamento que é mais saudável e também para trazer maior consciência para os seus sintomas, para a forma como você vai se comportar de acordo com o que você sente. A gente tem nos adolescentes, por exemplo, uma dificuldade muito maior de fazer essa adesão. Né? Porque tudo é muito intenso na adolescência, Exatamente, tudo é muito diferente. É uma fase, né? bem difícil. Tudo tem que ser adaptado realmente para aquela realidade intensa em que ele está. Até saber a forma de abordar, a forma como então, você vai falar, com as adaptações vão ser maiores. jeito. Mas a gente tem crianças com esses transtornos também, tá? Tipo, principalmente é o de tirar a feridinha e comer. Né? A gente precisa ficar de olho para ver se não chegou já a ser o transtorno ou se é apenas algo comum ali da infância, porque é bem comum criança tirar a casquinha de ferida, né? Então as mamães não precisam se desesperar, porque a gente tem que dar uma olhadinha se não está dentro do que a gente espera para aquela faixa etária da criança. Porque daí até então, como pais, dá para discernir, né? Sim. Quando é só aquela maniazinha de que toda criança, a maioria das crianças tem. Uma descoberta. Descascou a feridinha, tá se descobrindo ali, né? Tirou a casquinha e tal, mas não virou um ato corriqueiro. Se eu tirar essa casquinha? Sem ser aquele persistente. Porque no caso ele vinha a ser um ato persistente, aí sim os pais podem começar a se preocupar. Sim, aí a gente vai na psiquiatria, a gente dá uma olhadinha, a gente tem um acompanhamento com o psiquiatra. Por exemplo, a gente teve uma criança, né, falando um caso, onde quando ela ia fazer a indução de sono ali, deitadinha, que era o momento de relaxar, de ir se acalmando, começava a puxar os cílios. Nossa. Então começava a arrancar o cabelinho dos cílios. E a criança de 3 anos. Isso era corriqueiro? Corriqueiro, todas as noites, puxando o cílio, aqui o cabelinho os cabelinhos, né, aqui do cílio, antes de dormir. Ou seja, estava ocioso, não entendia como organizar a cabecinha. E aí, ó o sintoma, puxando o pelo dos cílios. Aí a gente, psiquiatria, questão de orientação medicamentosa com o médico e acompanhamento com a psicoterapia, né, com os psicólogos, neuropsicólogos, para a gente monitorar o sintoma, dar mais consciência e organizar a criança, fazer uma regulação emocional, questão resolvida. Mas a gente precisa estar muito de olho para saber o limite do eu estou descobrindo uma situação, eu estou passando por uma crise ansiosa ou eu estou com um transtorno de escoriação mesmo. Olha só. E de que forma a regulação emocional, né, é trabalhada aí no tratamento da dermatotilexomania? Eita, que nome grande. Que nome grande, né? A gente Me pode corrija falar... se eu falei corretamente. Não, a gente pode dar uma diminuída e falar dermatilomania. Dermatilomania, né? De dermate da pele, tilo de retirar, de cutucar, e mania que é repetição, aqui não para, repetição, né? As repetições. Que não para. Que lembrando sempre que está ali no nosso guarda-chuvinha de obsessão e compulsão relacionada a comportamento. Qual foi a pergunta, perdão? De que forma a regulação emocional é trabalhada, né, no tratamento da dermatolomania? É isso? Certo, Então, a regulação emocional ela é importante porque ela traz pra gente um meio termo, né? Eu identifico que eu não tô bem e eu sei o que fazer com o que eu tô sentindo.
Então, quando eu digo que alguém tem essa capacidade de fazer uma autorregulação emocional, é uma pessoa que entende os processos que está passando, é uma pessoa que consegue passar por situações ansiosas, conflitantes, pelas sensações ruins que a gente chama, né? Ou rebaixadas ou mais aumentadas, no caso do ócio, da ansiedade, do estresse. E ele consegue entender que é comum, que todo mundo vai passar por esse tipo de situação. Mas aí a diferença é que ele sabe lidar com o que ele está sentindo, sabe reconhecer o que está sentindo, sabe o que deve ser feito e também entende que não é para sempre. Porque a gente tem aí, naquele momento que você está vivendo uma situação delicada, intensa ou mais rebaixada, a gente tem uma tendência natural do ser humano a achar que não vai passar, né? Tipo, meu Deus, acabou tudo, ali tá... aquele momento ele se torna único. E isso dificulta muito as nossas intervenções. Então, fazer com que alguém compreenda que é natural do ser humano esses altos e baixos faz parte da regulação emocional. E buscar ferramentas para se regular sozinho é trazer alívio para a ansiedade, para os comportamentos que são mais de escoriação, de mutilação também, né? A mutilação já entra numa outra área. O cutting. Ela é mais o psicológico, ela não é tanto, ela não entra nessa parte dessa mania, né? A questão da automutilação, a gente tem até há muitos anos atrás, que começou lá com esses movimentos do K-pop, a gente teve um movimento chamado Projeto Borboleta, Terapia Borboleta, alguma coisa assim, que ficou bem característico dos adolescentes para que a gente usasse a borboletinha no local onde eles faziam o cutting, né, e trazer uma questão emocional muito forte para aquela imagem, para que eles não mutilassem mais naquele local, né? Mas quando a gente fala de automutilação, ele é um sofrimento com uma intensidade e uma gravidade muito maior do que a da escoriação. Nem entra, né, nem é próximo. Porque, no caso, quando uma pessoa se mutila, quer fazer o corte mesmo, ela está tentando trazer para o físico uma dor que é emocional e ela não entende. Então, é um sofrimento, é uma dor tão grande que eu não estou entendendo como está acontecendo, eu não sei o que eu estou sentindo, que eu preciso ver. Isso já entra numa depressão? Em tudo, né? Em tudo. Pessoas depressivas podem fazer o cut. É muito comum no transtorno de personalidade do border. É muito comum em pessoas que são intensas emocionalmente, que não conseguem fazer o próprio autocontrole, né? Não é uma questão de querer, porque a culpa depois ela é muito grande também, mas é muito essa questão da busca por alívio. Eu não entendo o que eu sinto, mas eu sei que é algo muito forte, que dói demais. E eu preciso ver, eu preciso entender essa dor, eu preciso entender esse sofrimento, então eu me corto. É muito difícil, né? É muito delicado. É muito difícil a família que passa por uma situação dessa, E né? a família descobre bem tarde, digamos assim, porque a maioria das pessoas que praticam automutilação são adolescentes. E eles tendem a encobrir, porque o objetivo daquilo não é chamar a atenção. Né? Então, eles estão sempre tá no sol, tá muito quente, mas eu tô de moletom. Tô dentro de casa, mas eu tô de calça comprida. Né? Porque eu não quero que você veja que eu me mutilo. O meu objetivo não é esse. É uma coisa extremamente dolorida e pessoal. Eu já vi uma situação numa família, né, onde a pessoa é minha amiga e a filha começou com essas atitudes, né, mas tinha uma longa história por trás disso tudo, né? Muitos traumas, né? Muitos traumas, e a mãe tentando ajudar de todas as formas. Aquela mãe guerreira que tirava forças não sei de onde. Mães, né? Mães de verdade. Mães. E eu acho que hoje estão bem, não estão muito próxima, ela não está muito próxima de mim, assim, devido à vida, correria do dia a dia, né? A gente acaba se distanciando de algumas amizades por conta das ocupações diárias, mas eu creio que já está tudo bem. Eu acho que ela deve ter levado para fazer um acompanhamento. O acompanhamento certo, né? O monitoramento de sintomas tem um. Mas eu me recordo na época que ela sofreu muito com essa situação. E ela chegou a me relatar que estava acontecendo isso, e ela já não sabia mais o que fazer. Eu disse, vai no psicólogo, leva ela, procura ajuda profissional. Isso aí, a gente não pode lidar com tudo isso sozinha, né? Bota Deus na frente, mas a gente tem que ir atrás da ajuda dos profissionais, porque sem eles não dá, não. Sim, com toda certeza. É tanta coisa que a gente sofre na vida e passa
por não ter o conhecimento. Sim. Né? E quando a gente está conversando com alguém que você acaba se descobrindo, nossa, e é isso. E na minha casa tem isso, e eu não sabia que isso era uma espécie de síndrome. Sim. Né? Temos um transtorno. Um transtorno. Que pode estar associado a outras questões emocionais mais intensas ou a outros diagnósticos, né? Diagnósticos ansiosos, diagnósticos do neurodesenvolvimento. Então, pessoas com TDAH, elas fazem muito, é bem comum a gente ter em TDAH o transtorno de escoriação. O autismo também? O autismo também, muito comum. Na deficiência intelectual, muito comum também. Né? Também. E quais são os principais desafios, né, para um paciente no processo aí de autorregulação emocional, né, e o comportamental? Olha, eu diria que se a gente estiver falando bem no caso do transtorno de escoriação, seria a mudança comportamental. Porque a gente até tem, assim, a adesão a todo o tratamento, certinho, o uso medicamentoso traz um benefício muito grande, na psicoterapia também, mas essa transformação, né, do comportamento patológico para algo que seja mais adaptativo para o ser humano, ele é difícil. Pensa comigo, quando você vai mudar a sua alimentação, né, eu sei que isso aqui não me faz bem, mas é preciso todo um movimento para você mudar e ter lá uma alimentação mais saudável. É preciso de um movimento, às vezes, da sua casa inteira, para que você tenha essa adesão. Exatamente, isso, né? É tão difícil. Tão às difícil. Vezes, a gente, quanto mulher que tem a tendência para engordar, tem pessoas que têm essa facilidade na família para engordar. E às vezes você tá uma briga feia ali com a balança. Uhum. Você quer passar a ter uma forma de vida mais saudável. Mas aí tem filhos pequenos, tem o lanche das crianças, tem aquelas guloseimas que não pode faltar, o bolinho da tarde, aquelas coisas. E aí a gente acaba pecando, come junto também. E aí fica difícil você ter aquele autocontrole. Exatamente. Né? Fica naquele efeito sanfona. Você começa uma dieta e ali não consegue manter-se na linha. Vai e volta da estaca zero de novo, não consegue. É comportamento e consciência. Então, daqui que você mude a sua consciência para que você chegue até uma mudança de comportamento, gente, não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil, precisa de um nível de consciência e vontade muito grande. Principalmente quando a gente fala de questão de doenças mentais, doenças psíquicas. Porque pensa comigo, até hoje, geralmente, o que a gente pensa que é morder a boca? Hábito. Essa menina tem um hábito feio de estar mordendo a boca. Né? Pode não ser mais um hábito ruim, pode ser um transtorno. Ela pode estar com nível de ansiedade muito alto. E é interessante que, assim, por exemplo, nas pesquisas, né, 3% da população tem o transtorno mesmo, sendo que 75% são mulheres. E é tão interessante a gente reconhecer esses tipos de transtornos, né? Porque Exatamente. Como a gente tem acontece aquilo ali no teu cotidiano, no teu dia a dia, com determinadas pessoas, e você não sabe dar nome àquilo ali. Você só briga. Você só fala, para com isso, e sem saber do que se trata. O sofrimento que está por trás daquele ato de cutucar a feridinha, morder a boca, arrancar a pele. Outro dia, eu conversando com uma profissional, e ela disse para mim, Magali, mas fazer a unha para mim é uma coisa terapêutica. Porque eu peço para a moça ir lá dentro, porque aquela sensação de que ela tá tirando tudo que há do meu dedo, para mim é extremamente prazerosa. E aí? Olha só, é cada um com as suas peculiaridades, né? Eu já não gosto. Já aí é escoriação. Então, ela chega a fazer as unhas mais de uma vez por semana. Porque já vi pessoas relatarem isso mesmo. A pessoa fica cutucando o máximo de pele que tiver no dedo, porque aquela sensação traz alívio. Então, você vê, olha o índice de ansiedade. Uma pessoa que precisa estar sendo cutucada para se sentir relaxada. Gente, é extremo, né? É diferente. Nossa, né? Bem diferente mesmo. Eu já vi pessoas relatando de que quando vai na manicure e o quanto mais ela adentrar ali na unha do pé, específico, né? Do pé principalmente, ela se sentia bem com aquilo ali. Eu disse, nossa, alivia. Já eu não gosto. Não gosto mesmo. Sim, quanto menos cutucar, melhor. E existem estratégias práticas aí que podem aí ser aplicadas, né, no dia a dia para ajudar pacientes aí
a se redirecionar os impulsos ligados à escoriação? Sim. O interessante é que quando a gente fala de pessoas, a gente não tem uma receita pronta, né? Então, cada pessoa a gente tem que olhar lá qual é o sua sintoma, necessidade, né? Como se manifesta, o que eu consigo fazer para que aquela pessoa tenha uma adesão melhor às adaptações que eu vou propor, né? Mas, por exemplo, a do gloss labial, para lembrar que tem algo na boca. E o que é mais não corriqueiro, retocar. né? Que é descascar a ferida. Sim. O que tipo de técnica pode estar sendo usada? Trabalhos manuais. Trabalhos manuais. Trabalhos manuais, ocupar as mãozinhas. Então, por exemplo, nas meninas, pintar, ter alguma coisa na mão para apertar, porque eu tô jogando a minha ansiedade para lá. Eu tenho que fazer alguma coisa com o que eu sinto, né? Eu tenho que tirar o comportamento que eu tô emitindo por estar sentindo algo desconfortável em mim, de uma coisa ruim, que é o fazer escoriações no meu corpo, mas eu não vou abafá-lo. Eu vou sentir, mas eu vou transformar isso em algo que seja mais funcional, mais adaptativo para o meu dia. Então, ter aquelas bolinhas anti-estresse. A gente tem vários brinquedinhos, né? Que hoje a gente chama de finger toys, que são brinquedinhos de mão. Você está sempre ali apertando, algo que tenha cheiro, algo que tenha uma textura que seja agradável para você. O slime. Não seria bem o caso do slime. Nós temos os brinquedinhos que eles são de apertar, tipo borrachudos. Sim, eu conheço. Né? Que tem uma areinha dentro, às vezes, que se molda. Sim, são de sim. monstrinhos. As pessoas usam muito para estar puxando aquilo. Eu conheço, eu já comprei um pro meu filho. E isso é muito bom a gente estar com as mãos ocupadas. Tem mulher que vai fazer crochê, né? Homens também que vão ali ocupar as mãos para tentar não estar puxando, arrancando a pele. A gente usa adesivos com sinalizações também. E aí, cada caso, a gente vai observar como que aquela pessoa vai aderir melhor a um tratamento. E como é que a ansiedade, né, e outros transtornos associados aí, eles podem influenciar, né, na dermatolomania, né? E como é que o tratamento ele pode abordar essas questões de formas integrada? Olha, hoje, eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, não tem ninguém que não tenha ansiedade. Né? Não tem ansiedade, está morto. Ainda mais depois da pandemia, né? Ficou todo mundo adoecido. E aí o que vai diferenciar se a sua ansiedade é considerada adequada, porque nós precisamos ter ansiedade, tá? É comum, Até uma forma de defesa, às vezes, né? Você já está com o pensamento lá na frente. Do que seria uma ansiedade patológica é a intensidade com que isso acontece, né? Verdade. Mas precisamos ter lá a ansiedade. Não sei mais o que você estava falando. Então, nessas questões, né, da ansiedade, a gente estava falando que depois da pandemia, né, todo mundo ficou adoecido. E na questão patológica, que a gente deve ter esse discernimento de que a ansiedade, até um certo ponto, ela é saudável, né? Até para nossa própria defesa. Você já tem aquele senso de... Você já está pensando lá na frente, né? Pensando no que pode acontecer, no que não pode. Até aí é saudável. Até aí é saudável. Mas quando ele passa de um nível assim elevado, isso já não é mais saudável. Quando passa do nível naquele ponto de te adoecer, naquele ponto de te deixar sem ar, isso aí já não é normal. Isso aí a pessoa já deve procurar um tratamento, né? Sim, e práticas mais saudáveis, né? Às vezes a pessoa fala assim, não queria ir no psiquiatra, não queria ir na psicóloga, então vamos fazer uma caminhada? Vamos fazer um automonitoramento de sintomas? A gente tem aplicativos hoje no celular que conseguem guiar técnicas de relaxamento, comportamentos. Seria buscar válvula de escape? Válvulas de escape, né? A gente tem, inclusive, para o transtorno de escoriação, a gente tem aplicativo. Sério? Juro, que a gente vai monitorar. A gente vai fazer um monitoramento de quantas vezes no dia você está arrancando. E ele mostra depois um gráfico por semana do seu humor. Se você fez a escoriação porque você estava ansioso, triste, muito feliz, empolgado, ocioso. E ele mostra para você que você está ali, baixando os sintomas. O automonitoramento, ele é incrível para fazer mudanças comportamentais. Olha que interessante. Isso tem ajudado? Sim, tem ajudado as pessoas, porque é muito mais fácil aderir a algo que eu consigo visualizar do que eu estar só falando. Principalmente se eu estou me referindo a adolescentes. Eles amam tecnologia, né? Sim, então a gente está trazendo uma coisa que é legal, que vai estar ali no telefone, que todo adolescente hoje tem um telefone, né? Todo mundo tem um telefone e ama. Então a gente vai estar com uma ajuda na palma da mão.
né? Você não vai estar ali todos os dias do lado do seu profissional, mas você vai estar todo dia do lado do seu aplicativo. Para você ter uma ideia, hoje a tecnologia está tão maravilhosa para o lado da saúde mental, quando a gente sabe usar, claro, que a gente tem aplicativo para lembrar a gente de relaxar. Solta a musculatura da boca, relaxa os ombros. Então, já pensou? Você tem um aplicativo que lembra que você pode estar tenso. Olha só, assim como tem aquele que lembra que a gente tem que estar tomando água diariamente, Exatamente. né? Exatamente. Aquele que vai lembrar você de, opa, como é que você tá? Você tá mordendo sua boca? O que aconteceu com você hoje? E que depois você vai conseguir visualizar a sua evolução. Ou um dia que você não estava tão bem, vai estar lá marcado pra gente, fazer uma análise. Por que nesse dia aqui você se machucou tanto? O que aconteceu? Só, então, é bom que a gente tenha esse automonitoramento e a gente tem isso com a possibilidade da tecnologia, né? Na palma da mão. A gente tem aplicativos para acompanhar. E já ajuda muito, né? Muito. Demais. Magali, e é possível prevenir, né, a progressão do transtorno de escoriação com intervenções aí neuropsicológicas precoces? Olha, precoce não. Né? A gente que é uma coisa que acontece, não tem como prevenir, né? A gente não tem como falar assim, olha, você provavelmente vai tem uma chance maior de arrancar a pelezinha da boca, de puxar as cutículas da unha. A gente não vai conseguir dar essa previsibilidade para o paciente. Mas o que a gente consegue é ficar alerta a sinais indicativos, né? E fazer aquela avaliação rápida de isso aqui é um paciente que está indicando de ultrassom, isso aqui é um paciente que está passando por uma crise que a gente não vai precisar de uma intervenção tão assertiva quanto naquela outra pessoa que indica que não vai ser uma coisa passageira, que ele vai realmente ter o transtorno de escoriação. Então, quando a gente fala numa abordagem ou num tratamento do transtorno de escoriação, a gente tem que estar sempre alerta nesses dois pontos. O que está acontecendo agora? Eu preciso fazer uma intervenção, ou o que está acontecendo agora eu preciso psicoeducar para que não se torne um transtorno, né? E muito psicoeducar também as pessoas ao redor, para não estar brigando tanto. Porque se você não está bem, pensa comigo, você não está bem, aí eu ainda brigo com você? Verdade. Eu ainda te falo assim, para, só que você não consegue parar. Porque a gente tende a achar que é mau hábito e não é. E aquela questão também da desinformação, Sim. né? Às vezes o pai ou a mãe não conhece esse tipo de transtorno e de situação e aí vai brigar. Piora, né? Nossa, gente, olha como é bom a gente aí sempre ele não faz mais na tua frente, mas vai continuar fazendo. Olha só. Qual é a importância do trabalho multidisciplinar? Em se tratando do psicólogo, neuropsicopedagogo, né, e psiquiatra Sim. no tratamento do transtorno. Você sabe, eu costumo dizer para todo mundo assim que os pedagogos, psicopedagogos, professores, eu amo. Porque a escola, assim, pensa que aquela pessoa está todo dia com seu filho por um determinado período. Exato. E se ela olhar para o seu filho, que bênção que é. Ela poder chegar para você e dizer, olha, ele tá com um comportamento diferente. Ele não fazia tal coisa. Então, esses alertas que eles vêm da escola, eles são primordiais, né? Para que a gente, como mãe, fique, opa, então eu vou procurar alguém. Se a professora deu esse alerta, que o meu filho tá mordendo muito a boca na semana de prova, ou então que o meu filho não para de cutucar a unha, que sangrou, tá sempre sangrando aquela feridinha, porque ele tá sempre arrancando, é recorrente, e o amiguinho fica rindo, mas ele não consegue parar. Então, são alertas que os profissionais da educação, eles chegam a dar para os pais, né? Mas que, às vezes, ao chegar na família, ele é tratado como mau hábito. Ah, mas é porque o pai dele também faz. Ah, mas isso aqui é de família, a família toda rói unha aqui. Às vezes, não é. Aí, novamente, cai no... Você lida com uma situação que é um transtorno, que é patológico, como se fosse um hábito. E a gente tende a falar assim, eu vou passar uma coisa que é bem amarga, para ver se para de roer, né? Ao invés de dizer, eu vou levar no psiquiatra, porque meu filho pode estar com um nível de ansiedade muito alto. Eu vou fazer um acompanhamento numa psicoterapia para a gente entender melhor isso aqui e ele diminuir esse sintoma. Então, dizem que quem busca acha, né? Que bom que quem busca acha. Porque o pior, se você não tiver essa curiosidade de descobrir, olha essa nossa conversa para quem nos ouvir, né? E não
tinha total desconhecimento do que era isso, que isso não é só uma mania comum, mas que também isso pode ser uma síndrome, né? Sim, transtorno. Um transtorno, na verdade. E aí, até eu acabei descobrindo várias coisas aqui através da nossa conversa, como para quem ouvir essa nossa conversa na íntegra também vai descobrir. Nossa, de repente você vai, se não tem alguém dentro de casa, mas você conhece alguém que tem Sim, isso, né? os professores, né, que talvez estejam ouvindo. Nossa, eu vi meu fulana aluninho. que é assim, age dessa forma. Meu sobrinho faz isso. Exato. A coleguinha da minha filha, quando tá aqui, eu vejo que tem uma mania de ficar cutucando a pele muito intensa. E eis a questão da informação, nos trazer esse benefício para a gente abrir os olhos e passar a ter essa atenção melhor nessas questões, né? E quais os sinais indicam que o paciente ele está evoluindo positivamente no processo terapêutico? Diminuição de escoriação. Olha Não só. tem outro sinal maior, né, mais indicativo. Porque algumas pessoas elas fazem escoriação em várias partes do corpo, outras em um local bem específico. Então, a gente começa a ir percebendo, por exemplo, que está roendo menos a unha, mordendo menos a boca, e que já não precisa tanto daqueles recursos, tipo o chiclete, ou a bolinha de amassar, porque já tem uma consciência tão grande do que está sentindo, de como lida com o que sente, que não precisa mais das adaptações. Olha que maravilha. Então, a gente já vai fazendo a retirada, né? E aí você tem uma pessoa com autorregulação totalmente possível, com a consciência de si totalmente perfeita, e a gente tem uma redução do sintoma comportamental. Então, é uma boa notícia, né? Que esse transtorno, ele sendo acompanhado, ele tem tratamento, né? Tem tratamento, a gente fala em cura também, porque ele pode acabar, né? Olha que maravilha. Mas, contrariamente a isso, ele pode vir ligando comorbidades. Então, a gente pode, por exemplo, sabe no caso da tricotilomania, que é o de arrancar os cabelinhos? Sim. A tricotilomania, ela pode passar para situações gravíssimas, incluindo precisar de cirurgia. Porque eu posso começar arrancando um fiozinho de cabelo que eu considero bem comum, assim, que quem arranca o cabelo, ele procura um fio mais grosso, um fio que fica sempre aqui, que não baixa. E é uma busca específica, sabe? Por um determinado fio. E aí, quando puxa, tem gente que fica só nisso. Mas aí, depois eu começo a morder a raiz. E depois eu começo a engolir um pedaço do cabelo. E aí, depois eu preciso de uma cirurgia para retirar o cabelo que tá dentro de mim. Então, a gente tem uma progressão de sintoma quando não acompanhado e a gente tem uma regressão de sintomas quando você é uma pessoa que recebe acompanhamento. Então, eu tô lá, olha, puxando o cabelo. Tem gente que puxa tanto o cabelo aqui da região da barriga que você vê que não tem mais, né? Imagina o nível de ansiedade de alguém para arrancar os próprios cabelos. Nossa, gente, olha quanta informação a gente obteve hoje aqui nessa nossa conversa. Porque muitas coisas você vai encaixando, você vai começando a ver, nossa, isso acontece, nossa, eu vejo isso, eu presenciei essa situação, né? Agora a gente já tem esse direcionamento para você que ouviu, assim como eu também, tiramos muitas dúvidas e muitas coisas foram esclarecidas aqui nessa nossa conversa. Olha a importância da informação no nosso dia a dia, né? Muitas coisas que a gente desconhece e que é um transtorno e que tem tratamento e que você pode ter qualidade de vida. Então, nós vamos ficando por aqui, uma mensagem para quem nos ouviu, uma mensagem para os pais, para as próprias crianças, adolescentes. Deixa aí sua mensagem. Papais, não negligenciem nada, né? Ouçam suas crianças, ouçam seus adolescentes. Muita coisa não é hábito ruim, é sintoma ansioso, é necessidade de ser ouvido. Muito bom. Muito bom. Muitas vezes a gente como pai não sabe discernir direito, né? E aí é aí que entra, eu vou atrás de uma ajuda porque isso está corriqueiro, aquilo que você achar que está passando do limite. Isso. Às vezes a gente precisa até de uma conversa com um profissional para saber se realmente está no limite. Eu não estou entendendo. Você pode me ajudar a me dizer até onde isso aqui está saudável, até onde não? Que a gente vai chamar isso de orientação parental. Olha só que né? Então, pais que têm dúvidas. Mas o meu filho tem que ir, Magali. Não, é a sua dúvida. Você quer que eu te ouça.
Você está cheia de dúvidas, você não sabe o que fazer e a gente faz orientação parental. E o profissional sabe Exatamente. como ninguém tirar esse tipo de dúvida, né? Exatamente. Às vezes a gente fica com dúvidas porque mãe não sabe de tudo, pai não sabe de tudo. Exatamente. Né? Todo dia a gente está aprendendo Todo algo dia a gente novo, tá aprendendo. né? Ah, é meu filho, mas tem coisa que eu não sei. Nossa, hoje eu aprendi muito aqui nessa nossa conversa. E assim como quem está nos ouvindo também, que não sabia algumas questões relacionadas a essa abordagem, e agora a gente está ciente. E agora a gente pode orientar os nossos e quem está em nossa volta e quem a gente vê passando por essa situação. Verdade. Magali, muito obrigada pela nossa conversa super esclarecedora, riquíssima para a gente levar para a vida. Isso é um aprendizado. Eu que agradeço, viu? Conte comigo sempre. Ai, muito obrigada. Volte mais vezes com mais informações riquíssimas que nem essa, né? Porque o que a gente precisa é de informação, Sim. de muita informação sempre, porque como eu sempre digo, todo dia a gente aprende algo novo. Verdade, Adriana, todos os dias. Muito obrigada. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Volte sempre para nos orientar mais. Ok. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Nós conversamos com Magali Rocha, neuropsicóloga. Aqui no Entrevistas DPE, nós conversamos sobre a neuropsicologia no tratamento do transtorno de escoriação. Gente, muito importante essa conversa. E para você que nos ouviu, meu muito obrigado. Para você que ficou com a gente até agora, ouvindo aí esse bate-papo super informativo, né, de grande valia aí para a gente ficar mais atento em questões que a gente muitas vezes desconhece. Eu vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.